Olá, está no ar o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina, que sempre traz um assunto que é pertinente à sociedade, que aproxima o promotor de justiça da sua vida, da sua cidade. Nesse episódio, vamos falar sobre o Programa de Integridade e Compliance do Ministério Público de Santa Catarina. Está aqui para me acompanhar nessa entrevista, neste bate-papo, a minha colega jornalista Silvia Pinter. Nós também estamos recebendo aqui na bancada do podcast a coordenadora do Programa de Integridade e Compliance do Ministério Público de Santa Catarina, promotora de justiça Luciana Poli. E de forma remota, os promotores de justiça, um de Xanxerê, Marcos Augusto Brandalize, que é o nosso integrante do Comitê de Compliance, e o doutor Gustavo Moretti Stout Nunes, de Coronel Freitas. O podcast do Ministério Público de Santa Catarina, o Momento MP, está disponível nas plataformas de áudio. Ele também é distribuído para todas as rádios do estado de Santa Catarina e você também pode assistir, também é vídeo, na íntegra no nosso canal no YouTube. Nossos convidados sejam todos muito bem-vindos. E para a gente começar, nós vamos conversar um pouquinho com a doutora Luciana Poli. A doutora Luciana é promotora de justiça aqui do Ministério Público de Santa Catarina desde 2010. Já atuou em Jaguaruna, Ibirama, São Miguel do Oeste, Braço do Norte, Laguna, Tubarão. Já foi coordenadora do Centro de Apoio do Meio Ambiente e hoje é a nossa coordenadora da Unidade de Gestão de Integridade da instituição. Doutora Poli, para a gente iniciar, o que significa exatamente Programa de Integridade e Compliance? Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos colegas que estão em acesso remoto. Bom, obrigada pelo convite. A integridade, na verdade, é um comportamento, um alinhamento dos agentes públicos com os padrões de ética, com aquilo, eu costumo dizer que é fazer aquilo que é certo quando ninguém está nos olhando. Então, é sobre ser confiável, ter palavra, ter uma consistência entre o que é dito, o que é feito e o que é falado. Já o compliance, ele é um programa, algo estruturado dentro de uma instituição em que ela deixa claro para os seus colaboradores e para o seu público qual que é a conduta esperada, quais são os padrões éticos que são seguidos pelos seus colaboradores. Costumo exemplificar que um dos instrumentos mais importantes do compliance é o Pacto pela Ética, ou o Código de Conduta, que ali narra quais são as condutas esperadas dos colaboradores. Também é um outro instrumento, treinamentos feitos para os colaboradores, sobre ética, a estruturação de canais de denúncias de maneira sigilosa e confiável. Então, é um programa, é algo perene que busca um ajustamento interno e transmitir para o público, para os seus clientes, no caso da iniciativa privada, para a sociedade, no caso do Ministério Público, que existe padrões éticos e de integridade que são efetivamente observados pela instituição e pelos seus colaboradores. Muito bem, olha, está nos acompanhando de forma remota, direto lá de Xanxerê, o promotor de justiça Marcos Augusto Brandalize. Ele assumiu como promotor aqui no nosso MPSC em 2012, atuou nas comarcas Modelo, Fraiburgo e desde 2017 é o titular da 4ª PJ lá em Xanxerê. Ele também é membro integrante da Comissão de Implantação do Programa de Integridade do MPSC e também do Comitê de Integridade e coordenador adjunto do Centro de Apoio da Moralidade. Doutor Brandalize, a gente ouve muito, como a doutora Poli acabou de falar, dessa questão do compliance em relação às empresas privadas, né? Surgiu lá nos Estados Unidos e como é que isso, toda essa cultura chegou até os órgãos públicos e que nos toca aqui no MPSC? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar os meus colegas que estão presencial, a doutora Luciana, o doutor Gustavo e todos os demais que estão nos assistindo. De fato, o compliance ele surgiu nos Estados Unidos no início da década de 70, depois teve um largo movimento na Europa, né? E depois das convenções da OCDE, e também da Convenção de Mérida, e também da Convenção Interamericana, que foram internalizadas no Brasil, nós tivemos em 2013 a Lei Anticorrupção, que na verdade nada mais é do que o cumprimento do acordo
do Estado brasileiro em relação aos pactos assumidos nessas convenções. E a partir daí nós tivemos, então, a internalização desse instituto, desse sistema de compliance, que foi regulamentado no âmbito da União pelo Decreto 11.129 de 2023, e que a partir daí começou então a pulverizar a necessidade de se assumir uma cultura ética, de se assumir um hábito de obrigações e deveres dentro das organizações públicas e privadas. E posteriormente, em 2023, o Conselho Nacional do Ministério Público, então, ele editou o Código de Ética do Ministério Público, e nele acabou prevendo a regulamentação, a implantação, formulação do compliance da integridade no âmbito do Ministério Público. Doutor, vamos conversar um pouquinho com o doutor Gustavo, né? Lá de Coronel Freitas, ele é promotor de justiça aqui do Ministério Público desde 2022, passou por Xanxerê e está em Coronel Freitas. A sua promotoria é promotoria única, né, doutor? Então o senhor atua em todas as áreas. E a moralidade administrativa é uma delas. O senhor poderia explicar um pouquinho para nós como é que é essa função do dia a dia? Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os colegas, aos que estão nos assistindo e desde logo agradecer pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. A atuação em uma promotoria de justiça única, que acumula ali 4 municípios, enfrenta algumas dificuldades no que tange, claro, a priorização do serviço em razão da diversidade de matérias, diversidade de demandas, mas a área da moralidade administrativa é uma que sempre recebe total prioridade por conta desse contato que tem com a própria gestão dos recursos públicos. Então, dentro dessa atuação da moralidade, nós lidamos muito com questões relacionadas a licitações, a questões ligadas ao próprio funcionalismo, às vezes disputas que estão relacionadas à carreira dos servidores públicos são trazidas até o Ministério Público, disputas de cunho profundamente político, às vezes não são trazidas também, o que revela também uma outra dificuldade ali de diferenciar as matérias que são propriamente de atribuição do Ministério Público e outras que devem ser resolvidas dentro da própria gestão pública. E, nesse contexto, o tema central aqui desse encontro, que é o compliance, é um tema que sempre vem à tona, porque nós sempre encontramos melhores espaços para aprimorar a própria atuação do ente público naquilo que é o dever dele, o seu próprio dever de fiscalização e de correta prestação dos serviços à população. Então, com o tempo vem havendo essa, não necessariamente uma substituição, mas essa priorização de uma atuação bastante próxima, realmente uma parceria do Ministério Público com o poder público, em detrimento só aquela atuação reativa, uma atuação com o olhar um pouco mais punitivo. Então, o compliance vem tomando bastante o nosso dia a dia mesmo em promotorias de justiça únicas, na medida em que nós sempre buscamos essa melhoria ali dos processos de fiscalização que partem diretamente da função da administração pública. Doutora Luciana, acredito que está no DNA do Ministério Público essa questão da transparência, né, de uma certa forma. E o que a gente já pode contabilizar de tudo isso que vocês falaram agora, só nessa primeira leva de respostas? O que já foi feito até agora, já dentro da instituição, no programa? Bom, é importante contextualizar que o nosso programa de integridade e compliance, ele foi instituído no Ministério Público de Santa Catarina em 2020, por meio do ato 298 de 2020, do Procurador-Geral de Justiça. Neste ano, nós tivemos um novo ato que ampliou esse programa de integridade e compliance e criou a Unidade de Gestão de Integridade. O que nós podemos falar é que, na verdade, nós sempre tivemos uma política, uma cultura de integridade, de compliance, de cumprir normas, de cumprir preceitos éticos. Contudo, a partir do programa, isso passa a ser
estruturado, essa cultura organizacional, ela passa a ser difundida, quase como se todos os seus colaboradores conhecessem necessariamente quais são as condutas esperadas e então isso acaba fomentando essa cultura e esse comportamento ético. O foco do programa são todos os nossos colaboradores, agentes públicos, né? Então, os membros, ou seja, os promotores, as promotoras de justiça, procuradores, procuradoras de justiça, os nossos servidores, os nossos estagiários e os nossos demais colaboradores. Então, essa cultura de oficialização. O que foi feito até agora? Nós, eu gosto mais de falar do que estar para ser feito, né? E aqui já faço e já instigo o nosso público a aderir ao nosso compliance. Nós estamos estruturando, nós temos uma nova assessora no Ministério Público que nos ajuda nessa melhor estruturação do programa. Nós já temos e vamos lançar aí nos próximos dias as sementes de compliance, que nada mais são do que pílulas de conhecimento, explicando conceitualmente o que é integridade, o que é compliance, dando exemplos, quais são os riscos de integridade. Nós estamos iniciando um mapeamento dos nossos riscos internos, sempre com esse objetivo de prevenção. A nossa ideia é prevenir tomadas de decisões equivocadas, condutas equivocadas, tudo buscando, e eu gosto muito de ressaltar isso, a excelência na prestação de serviço público. Esse que é o grande objetivo do compliance. E uma das entregas que a gente está planejando e idealizando é a elaboração do nosso pacto pela ética ou do nosso código de conduta, que ali vai ter com a colaboração de todos os nossos agentes públicos, né, os promotores, as promotoras, os membros, enfim, procuradores, procuradoras, estagiários, servidores, demais colaboradores, ali vai haver uma oitiva desse nosso público para, a partir do mapeamento das principais necessidades, os principais riscos, nós elaborarmos, então, de uma maneira conjunta e dialogada, esse pacto pela ética, que vai ser um documento publicado. Então, essa pesquisa deve ser lançada no mês de novembro, já convido todos a participarem, e já podem, aí nos próximos dias, acompanhar as nossas sementes de integridade. Né? Nós temos feito diversas reuniões, contatos com a nossa Corregedoria Geral, com a nossa ouvidoria, vamos nos reunir com a Comissão de Equidade, que também tem um papel fundamental nessa questão dos riscos, né? Envolvendo especialmente a questão de assédio, enfim. E o nosso objetivo, um dos objetivos do compliance é criar um clima organizacional bom, com esses propósitos comuns de ética e integridade. Se a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais, a partir dessa sua fala com o Dr. Brandalize, quais seriam esses riscos, se o senhor pudesse falar um pouquinho mais na forma prática, e já adiantando para o nosso ouvinte, né, quais são as vantagens e quais são os benefícios, tanto para a instituição quanto para a sociedade? Então, Silvia, eu vou começar respondendo pela segunda pergunta, né? Quais são as vantagens e por que implementar um sistema de compliance? Veja, quando nós falamos em atos de corrupção, em atos de desvio de conduta, nós estamos falando, na verdade, de atos que já aconteceram, não é verdade? E nós gostaríamos e desejamos, todos nós como sociedade, como ser humano, que esses atos, que eles acabam lesando a coletividade, eles pudessem ser evitados. E como é que nós evitamos ele? Bom, nós temos que pensar numa atuação que resolva a prevenção. Essa é a mensagem que a Convenção de Mérida, que a Convenção da Interamericana, ela estabelece, que nós criemos mecanismos preventivos. Os países que têm um índice muito baixo de corrupção, eles investem fortemente na prevenção.
em códigos de conduta, em padrões de conduta e comportamento dentro das organizações pública e privada. E, portanto, esta cultura que deve ser disseminada, como muito bem fez o colega Gustavo, ali em Coronel Freitas, você está disseminando uma cultura. É óbvio que a disseminação de uma cultura, ela atinge a geração. Ela vai ser implementada, ela vai ser semeada, e com o tempo, a cultura da gestão pública, ela vai se modificando de forma a criar instrumentos de autocontenção, adequação a normas e mais, adoção de valores da administração pública. Essas são as principais vantagens. Criar hábitos daqui para diante, a partir do momento em que se implanta um sistema de compliance, para que haja essa cultura efetiva, esse hábito, orientar o que se espera, o que a instituição espera, o que a administração pública espera dos seus agentes, que com ela se relacionam, seus servidores, e também os ônus, obrigações e as sanções. Essas são a grande importância do compliance, da integridade na administração pública. Então, eu vejo que nós temos uma nova quadra de atuação no Ministério Público, né? E com relação à segunda pergunta, é que cada organismo administrativo deve avaliar os seus riscos. Nós não temos o mesmo risco para todo mundo. Nós temos alguns riscos que são intrínsecos do Ministério Público, outros do Judiciário, outros da Polícia e assim por diante. Cada administração vai fazer um planejamento de análise de riscos e aí ele vai alinhar, estruturar os riscos e criar medidas e ações de mitigação desses riscos. Então, a análise de riscos é isso que a doutora Luciana falou. É o próximo passo que o Ministério Público está avaliando internamente, que vai avaliar e que ela lançou o convite aos colegas para participar, para que nós possamos identificar efetivamente e não abstratamente quais são os riscos do Ministério Público. E a partir daí, cada membro também poderá, na sua promotoria, fazer a proposição da implantação do compliance e lançando esse convite, esse desafio aos gestores para que eles também avaliem os seus riscos e, após isso, elaborem o seu código de conduta, seu código de norma, o seu código de ética, como queira chamar, para que haja uma diminuição de ações negativas e em desconformidade com a norma e os valores adotados pela administração pública. Você está acompanhando o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Nesse episódio estamos tratando sobre o programa de integridade e compliance do MPSC. Eu vou voltar lá para o Oeste com o promotor de justiça Gustavo Stout, porque o senhor conseguiu firmar acordos extrajudiciais, TACs com municípios como Jardinópolis e União do Oeste para aprimorar essa questão do compliance. Como é que o senhor verificou essa necessidade? Então, como bem disse o colega Brandalize, a integridade e o compliance são inerentes à ideia de prevenção. Especificamente quanto ao TAC firmado com o município de Jardinópolis, ele veio de uma observação em diversos outros procedimentos, notícias de fatos, inquéritos civis, nos quais um popular apontava uma suposta irregularidade em um procedimento licitatório, por exemplo, e quando o Ministério Público tentava ter acesso à documentação referente, via-se que diversos documentos não existiam ou às vezes não existia qualquer tipo de registro de que essa licitação sequer tinha existido. Em uma primeira análise, aparentaria que houve ali um caso de corrupção, porém começou-se a ver que isso era recorrente em diversos outros procedimentos, na verdade, viu-se em quase todos. Então, em uma análise do local, fazendo uma visita propriamente à prefeitura, constatou-se que toda a documentação referente a licitações e contratos, em toda a sua execução, estavam sendo armazenados exclusivamente em papel, em uma sala, assim, vamos dizer assim, bastante desorganizada e com acesso facilitado a qualquer pessoa que poderia ali inserir ou retirar documentos desses procedimentos licitatórios conforme, enfim, sem um mínimo de consequências, às vezes sem percepção
de ninguém. Então, foi aí que se percebeu que, para fins de existir qualquer tipo de fiscalização, seja pelo Ministério Público, pela própria prefeitura, pelo seu controle interno e pela população, era necessário mudar a forma como esses procedimentos estavam sendo armazenados. Daquela forma, É qualquer um- um- tipo de licitação iria aparentar ter irregularidades elevadas, E qual foi a irregularidades sérias, porque reação, estaria sempre faltando documentos. doutor Stout? Qual foi a reação da prefeitura? Porque, assim, o senhor contando para a gente aqui, para nós parece assim, nossa, como é que isso acontecia, né? Qual foi a reação do poder público quando houve essa proposta? Bom, a primeira reação quando eu convoquei para debater os termos desse ajustamento de conduta, a princípio foi uma situação de concordância. Aparentou que era uma preocupação comum da prefeitura, porque realmente não só o prefeito que estava em exercício, mas todos os administradores que vieram antes dele sofriam ali um risco de responsabilização pelo fato de que nos procedimentos que estavam ali sendo armazenados ou investigados, haveria a falta desses documentos, então isso poderia levar à conclusão de algum tipo de responsabilidade do gestor, tentando ocultar, ou, enfim, de alguma outra forma. Então, eles se mostraram bastante solícitos quando foram confrontados com o fato de que melhorar esse mecanismo, melhorar essa forma de armazenamento, tirar essa parte exclusivamente de papel e começar a instituir um sistema digital com controles de acesso, níveis de acesso, auditabilidade referente a todas as inserções e modificações que são feitas nessa documentação, isso seria algo benéfico para os gestores também, pois seria uma forma de preservá-los propriamente, de isentá-los de responsabilidade por alguma coisa que eventualmente eles não fizeram. Portanto, isso gerou um interesse ali comum e um interesse que unia todas as partes. Os administradores públicos querendo prestar o serviço da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, se preservar enquanto agentes políticos, o Ministério Público necessitando ter acesso à documentação para que possa exercer as suas funções, e a própria população em geral, que no momento de fiscalizar e de exercer o seu direito ao acesso à informação, agora vai começar a ter acesso realmente à documentação produzida durante a atividade pública. O doutor, só para complementar, né? Todos os itens acordados já foram cumpridos ou eles ainda estão em cumprimento? Tanto numa cidade quanto na outra? Silvia, esse TAC que eu mencionei especificamente quanto a Jardinópolis está em cumprimento ainda, porque dentro desse acordo foi determinada não só que os processos daqui em diante passem a ser armazenados por meio digital através desse sistema auditável, mas que os processos já existentes venham também a ser digitalizados. Essa última parte que se mostrou mais complexa por conta do volume de documentos e a necessidade de verificar se isso seria feito por um servidor público já alotado na prefeitura ou se seria contratada uma empresa por licitação para prestar esse tipo de serviço. Então, daqui em diante, os processos, as licitações novas, os novos contratos já estão sendo armazenados por meio digital, entretanto, ainda estamos em fase de digitalização de todo o acervo existente. Mas o negócio está encaminhado, né? E eu ia perguntar ainda se esse é em Jardinópolis, União do Oeste, o problema é o mesmo? Não, em União do Oeste foi uma outra situação referente à fiscalização do recebimento de mercadorias compradas pela administração pública e da confirmação da prestação de serviços. Isso estava sendo feito de forma que não garantia nenhuma segurança para a própria administração pública, nem para a população enquanto fiscal, a respeito de que se o município estava ou não estava recebendo realmente as mercadorias que foram adquiridas naquela mesma marca, modelo e quantidade e qualidade contratadas. Porque o recebimento dessas mercadorias estava sendo feito simplesmente com um carimbo dizendo recebido. Não havia nenhuma menção exatamente ao que estava sendo recebido, com um mínimo de detalhes ou uma verificação mais minuciosa sobre que eventualmente aquele objeto, pela sua natureza, poderia exigir. Por exemplo, se era uma compra que envolvesse peso ou envolvesse uma determinada qualidade com uma análise um pouco mais complexa, o servidor encarregado dessa fiscalização
não estava cumprindo com o seu papel no momento desse recebimento. Era apenas feito o carimbo ali, recebi, e depois disso, se viesse uma representação ao Ministério Público alegando que nessa licitação foi entregue um bem diferente, ou um bem de menor qualidade, havia ali esse obstáculo para se definir se realmente isso foi um problema no momento do recebimento, se foi um problema posterior, se foi algo doloso do fornecedor, enfim, essas dificuldades apontaram no sentido de que seria necessário melhorar essa fiscalização e foi sugerido ao município que concordou e acatou essa ideia no TAC firmado de que os recebimentos passariam a ser registrados por meio fotográfico ou em vídeo, também em sistema informatizado, para garantir, assim, diante de qualquer questionamento por parte da população ou por parte do Ministério Público, de que a mercadoria recebida estava conforme o edital, estava conforme o contrato, que não haveria ali nenhuma irregularidade a ser analisada. É prevenção mesmo, né? Se previne isso, se previne a corrupção, se previne o ilícito, né? E é defender o dinheiro público. Isso, para a sociedade, esse é um assunto que parece meio árido, mas que na prática, o que o doutor fez na ponta, todos os promotores fazem todos os dias nas promotorias de justiça, né, doutora Luciana? Se pudesse falar só um pouquinho, além disso, dessa atuação dos promotores de justiça, e ao mesmo tempo, eu já vou emendar duas, porque eu estava pensando aqui, a gente, dentro do Ministério Público, a gente já atua com esses preceitos, né, de integridade. Além disso, a gente tem auditoria, a gente tem uma auditoria dentro do Ministério Público, a gente tem uma corregedoria e a gente ainda tem uma ouvidoria, né? Então, na verdade, o que diferencia esses órgãos, esses setores, da estratégia de compliance? É um aprofundamento? Eu diria que todo o público interno faz parte do compliance, né? Cada um, evidentemente, atuando na sua seara, né, com as suas atribuições. Então, por exemplo, a Corregedoria Geral do Ministério Público, ela apura infrações disciplinares, mas não apenas isso, né? Tem um caráter de orientação. Da mesma forma, a Secretaria-Geral é responsável por apurar as infrações disciplinares dos servidores do órgão. E também tem esse papel de orientação. A ouvidoria recebe denúncias oriundas do público externo ou também interno. Um dos nossos objetivos é justamente criar um canal dentro da ouvidoria para que haja o recebimento de eventuais notícias de condutas antiéticas ou inadequadas dentro do próprio Ministério Público, né? E tudo isso com caráter pedagógico. Então, é realmente um caráter de prevenção. Evidentemente que quando acontece alguma infração disciplinar, é a Corregedoria Geral no caso dos membros, é a Secretaria Geral no caso dos servidores, que vai fazer essa apuração e, eventualmente, aplicar algum tipo de sanção. Mas o compliance, ele é muito mais do que isso. Ele transcende, né? Diz respeito justamente à cultura organizacional. Eu costumo dizer que o que deve ser feito para que haja integridade e compliance é que o óbvio seja feito. Mas o compliance, a integridade, esse programa, ele tem o objetivo de dizer o óbvio, né? Porque o óbvio precisa ser dito. Então, é nesse sentido, são várias camadas que se complementam e o nosso objetivo final é realmente a prestação de um serviço de ainda mais excelência para a nossa sociedade. Só fazendo acho que dois apontamentos importantes. Um deles é que nós temos a Lei Estadual 17.715, de 2019, que dispõe, enfim, sobre a necessidade de os órgãos governamentais do Estado terem os seus programas de compliance e integridade. Muito recentemente, acredito que ontem foi lançado, inclusive, o Código de Ética, o Código de Conduta da Controladoria Geral do Estado. E é esse movimento que se imagina que se vai ver a partir de agora. Cada órgão, como bem falou o doutor Brandalize, tendo levantado, identificado os seus riscos, possa descrevê-los a fim de que eles sejam mitigados e prevenidos, eliminados,
né? Uma outra questão importante, até para ficar um pouquinho mais concreto, o que efetivamente se pode melhorar com esse programa de compliance e integridade. Vou dar um caso prático, né? Um determinado colaborador que frequentemente chega atrasado ao trabalho, vamos supor. Como prevenir isso, né? Não com caráter punitivo. É estabelecer uma política de pontualidade que seja clara e conhecida de todos. Uma outra situação, o uso de senhas, né? Que as senhas são pessoais, o fato de se transferir, enfim, ou compartilhar essa senha com outros colaboradores é uma prática que não se coaduna com a integridade e o compliance. Então, deixar essa política de senhas, estabelecer e deixá-la, na verdade o Ministério Público já tem isso, por isso que eu digo, né, a integridade, a ética já é algo praticado no nosso dia a dia, nós só vamos dizer isso, né? Dizer e colocar no que, papel, exatamente, para que todos os colaboradores, até os que recém são agregados ao Ministério Público, já tenham desde o início o pleno conhecimento dessas regras. Uma outra situação, o colaborador que eventualmente, né, por uma maneira frequente, digamos assim, pede folgas e períodos de férias em cima da hora. Não que não possa haver, né? E claro, nós lidamos aqui com uma vida complexa e cheia de excepcionalidades, mas é necessário haver essa política leve, clara, de que o planejamento, a antecedência é importante para o órgão, né? Para haver essa organização, essa substituição adequada. E tudo, então, o objetivo final é a prestação de um serviço de excelência para a sociedade, e o Ministério Público, e aqui, doutor Gustavo, nossa, assim, muito nos deixa feliz ver essa atuação lá na ponta, né, na comarca de Coronel Freitas. Eu tenho certeza de que o aprendizado e toda essa prática que foi implementada pelo doutor vai servir de exemplo para diversas promotorias e outros municípios, e a própria institucionalização do programa de integridade e compliance pelo Ministério Público, nós também temos esse objetivo de servir de exemplo para os demais órgãos, né? E aprender também, evidentemente, com os demais órgãos. Temos aí vários já servindo de inspiração para o nosso programa do Ministério Público de Santa Catarina. Então, parabéns pelo trabalho, doutor Gustavo. Olha, nós estamos caminhando para a nossa rodada final aqui, para os momentos finais desse episódio, falando sobre o programa de compliance aqui do Ministério Público. A doutora Poli falou uma expressão que a gente tinha aqui destacado, eu e a Silvia, na nossa pesquisa, que é a questão da excelência da prestação do serviço público. Aí eu queria levar lá para o Oeste, para o doutor Brandalize, que o senhor discorresse, porque quando fala-se em excelência de serviço público, aí eu, como consumidora, como cidadã, penso assim, é economia, né? Em grosso modo, é economia para os cofres públicos. É nisso que a gente pode tentar traduzir para a população. Onde é que chega um programa como esse? Sem dúvida nenhuma que um programa bem implantado, um programa bem efetivado, um programa robusto, em que todos os agentes que interagem com o organismo público interno e externamente, a partir do momento em que se tem esse conhecimento desse sistema implementado, claramente difundido e acesso a todos, todos saberão como aquela instituição, aquela ente, aquele órgão vai trabalhar e se relacionar com as pessoas. E, portanto, ele já estabelece como que um cartão de visita do seu comportamento, do seu caráter institucional. E você veja que o doutor Gustavo, quando ele menciona os exemplos que ele aderiu na comarca dele, ele fala em questões que são intimamente relacionadas a questões éticas e de valores de conduta. Quando ele fala que ele aderiu à necessidade de exposição na rede mundial de computadores e documentos, ele está falando de transparência. A transparência é um elemento intrínseco a qualquer conduta de ética, a qualquer conduta que se espera de uma administração pública com relação a todas as pessoas que com ela interagem,
para que todas as pessoas, os administrados, os órgãos de controle, possam realizar. Ele também fala na questão do controle de produtos com relação à qualidade e à quantidade. Na verdade, isso está afeto diretamente ao controle interno, que também está ligado ao compliance. Então, a partir do momento em que você começa, você, instituição, delibera e decide com a maturidade que se deve ter dentro de uma instituição, de que a investir em valores, em educação institucional, em prevenção, reduz riscos e aumenta a arrecadação, diminuindo também os custos, é evidentemente que isso é um ato de gestão e que representa, em última análise, uma economia financeira e uma economia de desgaste institucional. Porque a imagem da instituição também sofre cada vez que um ato irregular e desconforme ele é praticado. Então, nós criamos com isso uma relação de confiança, uma relação em que as pessoas acreditam que a administração pública vai realizar e vai prestar serviços, vai prestar produtos e vai realizar um atendimento de excelência. Como? Estabelecendo esse vínculo de confiança, que é uma missão importante e que hoje, na atualidade, nós temos que investir mais. As pessoas acreditarem nas instituições, né? Nesse momento em que nós estamos passando, é importante que nós conquistemos a confiança das pessoas e isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, todo tipo de economia para a administração pública e também, em última análise, para a sociedade. Eu vou voltar para o doutor Gustavo, que é o nosso exemplo, né? Doutor Gustavo, e o cidadão? Como é que o cidadão ele pode ajudar nessa empreitada para que a gestão pública seja mais transparente, eficiente? O senhor teria como o cidadão ajudar nisso? Silvia, o cidadão é o melhor fiscal. Apesar, por exemplo, de nós termos uma promotoria de justiça na comarca de Coronel Freitas, a comarca abrange 4 municípios, e são municípios que têm uma distância bastante considerável em relação à sede da comarca, e muito do que acontece só está disponível, sob conhecimento dos moradores ali daquele município, de União do Oeste, Águas Frias, Jardinópolis. O munícipe, ele é a principal pessoa, o principal agente para realizar essas cobranças acerca da implementação dos mecanismos de autofiscalização, do respeito às normas e procedimentos, enfim, a toda a questão que liga à integridade. O munícipe ele pode fazer essa cobrança diretamente ao município, diretamente aos representantes que ele mesmo elegeu, pode trazer essas situações ao Ministério Público, pode levar à delegacia de polícia local, mas é principalmente através da complementando antes, através de organizações como, por exemplo, o Observatório Social, através de todos esses mecanismos, mas, de todo modo, é a fiscalização da população que faz com que o Ministério Público possa exercer o seu papel de fiscalização também. Então, eu só destaco que é justamente esse olhar vigilante da população a forma mais importante de nós impulsionarmos qualquer tipo de iniciativa no sentido de aprimoramento dos processos ali de integridade e de compliance. Para a gente encerrar, eu queria dar um depoimento aqui, doutora Poli. Eu falei para a senhora que eu sempre fujo do script. Eu vim da iniciativa privada e eu me surpreendi muito com o ritmo do Ministério Público. Olha que eu vim de um quartel também, de uma coisa muito, muito pujante. É isso que o doutor Stout falou, também o doutor Brandalize, de se acreditar na instituição, né? E aí, para a gente encerrar, a gente vai ter um grande treinamento, é isso, envolvendo todos os servidores, aí para lá de 4.000 pessoas? Exatamente. Esse é um dos propósitos do Programa de Integridade e Compliance, que haja permanentemente capacitações para engajar e cada vez mais criar e consolidar essa cultura organizacional de integridade e compliance. Então, sim, teremos, e eu mais uma vez reforço o convite para que os nossos colaboradores participem da nossa pesquisa a partir do mês de novembro, que vai ser devidamente noticiada nas nossas redes internas. Compliance, então, está definitivamente instituído dentro do Ministério Público de Santa Catarina? Definitivamente, e se no que depender de nós aí, dos nossos grandes colegas aqui que estão envolvidos, os nossos servidores,
cada vez de maneira mais ampla e consolidada. Olha, eu queria agradecer muito a presença, mesmo que de forma remota, do Dr. Gustavo Stout, né, que está lá do Oeste, diretamente aqui falando conosco, também do Dr. Marcos Brandalize, de Xanxerê, conosco, e, claro, da nossa coordenadora aqui, doutora Luciana Poli. Olha, o nosso episódio falando sobre esse programa de compliance vai ficando por aqui. Você sabe que nós estamos com esse conteúdo distribuído para todas as rádios do estado de Santa Catarina, também nas plataformas de áudio, como, por exemplo, o Spotify, e também em vídeo. É possível assistir, sim, com vídeo, todo o programa na íntegra no nosso canal no YouTube. Não é isso, Silvia? Sim, e também vocês podem acompanhar as nossas notícias no mpsc.mp.br, que é o nosso portal de notícias. E até a próxima.